A paz do Senhor Jesus a todos. E que Deus abençoe o nosso dia, esta sexta-feira. Não só a sexta-feira, mas todos os dias, enquanto nós estiver aqui nesta terra. Que Deus venha cuidar de nós, né? Dando ali a inspiração e a direção do Espírito Santo, para que nós não desviemos nem para a direita e nem para a esquerda, né? E sempre o nosso alvo seja Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo. E mais uma vez eu agradeço a Deus por esta manhã, Ele ter me acordado, me levantado, estou aqui com saúde. Mas aqui tem algo aqui para nós, que Deus deixou. E é algo que, às vezes, nós não sabemos se deparar com os recados que Deus tem deixado a nós. Às vezes nós interpreta diferente. Às vezes nós tem se colocado também em lugar, né, que não agrada a Deus, ou até mesmo de forma estranha. Assim como Deus ensinou aquele povo lá atrás e queria que todos os chegassem ali àquela terra prometida, Deus também tem nos ensinado. O exemplo, ou seja, o testemunho é aquele caminho, aquele que não obedece, aquele que sai do foco, aquele que sai da presença de Deus, ele termina perdendo a sua alma. Ou seja, ele não desfruta daquilo que Deus tem preparado para nós, né? Deus, ele é bem claro quando diz: não anda no caminho dos pecadores, dos escarnecedores, né? Não senta nas rodas dos inimigos ou dos, né? Que é no primeiro Salmo primeiro, né? É uma coisa muito interessante. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não detém, ou seja, não para no caminho dos pecadores. Esse parar, gente, é continuar, ou seja, pecar, todo mundo peca. Ninguém é perfeito. E agora, nós continuar no pecado, aí Deus não agrada, né? E temos aí, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ante o seu prazer é estar na lei do Senhor. Então, enquanto nós estamos na presença do Senhor, isso é a lei. É a lei do Senhor, né? Aí está aí, Rai Nuni. Deus abençoe você. Ricardo, pastor Ricardo, Deus abençoe o senhor aí, né? Mas é de grande importância essa conversa com Deus, conversa de Deus conosco, né? Porque Deus está chamando nós, está falando conosco a todo momento, né? Então, nós tem que estar preparado para nós ouvir e praticar aquilo que Deus tem preparado. Eu estou aqui no livro de Oséias, capítulo 14, o versículo 1. No versículo 13, ele diz algo muito importante, aquilo que tira nós do foco de Deus, aquilo que afasta nós de Deus. Olha o que diz aqui no capítulo 13, em Oséias mesmo, versículo 13, capítulo 13, versículo 2, diz assim: agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagem de esculpir. Não,
fundição, perdão. O seu imagem de fundição. Ídolos segundo os seus conceitos. Seus conceitos. Todos obra de artifício. E dizem, sacrificai a eles, homens até beijam bezerro. Que é as imagens ali que vocês fazem, que nós faz. Eu digo nós, que quem não fez? E agora Deus quer que nós parem de fazer isso. Olha o que diz aqui no capítulo 14, que é a palavra mesmo que Deus colocou no meu coração. O título é assim: promessas de perdão. Promessa, ela sempre Deus está colocando, é cumprida. Deus coloca lá, está feito. Então, como diz promessa, na nossa vida nós tem que praticar ela, e ela tem que ser o quê? Determinada para poder ser uma promessa. Promessa, ou seja, nós pode criar algo, mas se você não determinar ali, não ir até o início, essa promessa, ela é cumprida? Não. Então Deus diz assim, promessa de perdão. Ou seja, só depende de nós. A parte dele, ele está pronto. Ele inicia, que sempre iniciou, e ele coloca nas nossas mãos para que seja cumprido essa promessa. É claro que se ele quiser, ele é poderoso, se ele quiser, ele cumpre todas. Ou nós aceitando ou não, ele cumpre. Só que Deus deixa ao nosso critério, ao nosso pensamento, o que nós quer de nossa vida, melhor falando assim. O que nós quer da nossa vida? Será que você quer o bem ou você quer o mal? Você quer viver no bem ou você quer viver no mal? Né? Só tem duas partes. Eu vou viver a metade no bem, a metade no mal. Isso não existe. Ou seja, quando Deus diz assim, se vós fosse frio ou quente, mas você é morno. Ou seja, o frio e o quente é quase uma coisa só. A diferença, por exemplo, o quente ali na Bíblia, figura de linguagem, é que está servindo a Deus, de coração. E o frio é que não conhece, mas Deus perdoa porque ele não conhece. E o morno? O morno é aquele que conhece e fica brajulando, zombando. Então esse é o morno. Mas diz aqui na palavra, para essa promessa se cumprir, nós temos que fazer a vontade de Deus. Eu vou fazer hoje e amanhã não. A sua vida vai ficar cada vez pior. Diz assim, volta, ó Israel, para o Senhor. Ele mesmo dizendo. Ele, através do profeta Oséias, mas aqui é Deus mesmo falando. Diz assim, volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus. Porque pelos teus pecados está caído. E quantos não se deparam com o caminho que se encontram e ali já não consegue mais se levantar, já não tem mais força. Gente, eu sei onde é que eu estou. Eu sei o que eu estou fazendo. Sabe não que se soubesse, ele nem imagina. Tem muita gente que nem imagina onde é que ele está. Está muito mais podre do que aquela própria palavra que Deus disse. Vocês já não prestam mais para nada. Quando nós já não aceitamos a Deus, quando nós começamos a zombar,
E olha que nós conhece, mas faz que não conhece. Então, por isso que Deus diz, está mais podre que não presta mais para nada. É meio que ser qualquer um tipo de carne aí que estraga. Então ele diz aqui, tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe, não, perdão, dizei-lhe, perdoa toda a iniquidade, aceita. Ó, Deus até propõe o que nós temos que falar. Mas eu não sei falar. Peraí. Se Deus mostra, se Deus faz a promessa, dá o ditado, escreve o que você tem que falar, tá difícil? Não, tá difícil não. Nós é que somos mesmo bem mal mesmo. Nós é que se depara numa situação como cego e como surdo. Porque Deus fala, nós faz que não ouve. Deus mostra, nós faz que não vê. Porque ele fala assim, tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizeis-lhe, ou seja, Deus estava, dizeis-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom. E em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios, ou seja, muitos se deparam na presença de Deus por causa de algo carnais. Sacrifício sacrifica algo também que não agrada a Deus. Eu vou dar uma oferta tanto, mas a oferta de a sua própria carne que está podre, você não quer consertar. Como que funciona isso? É que tem algo dentro de nós que precisa ser arrancado. E se não arrancar, você pode dar o mundo inteiro. E Deus não aceita por aquilo que está dentro de você que você não consegue tirar. Ele diz a sua palavra, o que está cheio o seu coração ali é o seu tesouro. Então não adianta nós ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Se tem algo prejudicando você dentro de você e você não consegue tirar, você pode ofertar o mundo inteiro se você quiser, mas não vai fazer você ficar livre disso que está dentro de você. Ou seja, se eu tenho um coração maldoso, um coração que não é despojado para Deus, um coração que está ali metade para um, metade para outro, Deus fala assim, nós não servimos a dois senhores ao mesmo tempo, não. Somente um, porque um deles vai se aborrecer. E vai mesmo. Agora, quando nós bota para se aborrecer o Satanás, que é o lado do mal, glória a Deus. Mas quando você bota para se aborrecer a Deus, onde é que você vai ficar? E diz aqui, a Síria já não nos salvará. Não iremos montado em cavalo e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és, ó Senhor. Tu és o nosso Deus, perdão. Perdão, só um minuto.
só botar aqui para carregar. Então Deus, eu tô de volta. Deus tem encomendado, preparado para que nós tenha a nossa salvação. Como ele diz aqui, a Síria já não nos salvará. Não iremos montado em cavalo e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. E quantos não têm órfão que infelizmente está sozinho? Ele pode estar cheio de gente. Cheio de gente. Esse órfão aqui é quando a pessoa não tem Deus. Quando você não tem Deus, quando nós não temos Deus, nós estamos órfãos. Nós se encontramos ali na beira da cova. Um homem sem Deus, como diz o rei Davi, um homem sem Deus é um cadáver. É osso sequíssimo, que não presta mais para nada. Só a mão de Deus para nos levantar. E diz aqui, curarei a sua infidelidade. O que Deus coloca aqui, ó, curarei a sua infidelidade. Mas para ele curar isso, o que nós temos que fazer? No início, como ele diz, tende convosco palavra de arrependimento. Primeiro ele já anuncia, voltas. Este voltar, peraí. Quando Deus coloca diante de nós, volta, é porque nós estamos indo no caminho errado, né? É ou não é? Ele não vai dizer para um que está indo certo, dizendo assim, volta. Não, porque o Deus não quer que nós vá para o mal. Se ele diz volta, dá ao esclarecer que nós estamos indo para o caminho errado. Nós estamos indo de forma desagradável a ele. Então, por que ele diz volta, Israel? Olha que me diz, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Quando nós estamos sem Deus, nós estamos caídos, ou seja, não há salvação. Não há quem segure. Um homem não segura outro homem. Será que segura? Segura nada. Quando ele fosse segurar, e se ele cair também? Quem vai cair? Quem vai segurar, então? Então só a mão de Deus segura nós, né? E diz aqui, agora o homem com Deus, ainda que os homens desapareçam todos da presença dele, de lado, de perto dele, mas ele fica ainda de pé. Pode ver que o rei Davi, até o próprio filho dele, foi contra ele. O rei, o filho, e ali... E muitos mais. Quando ele foi para dar a vitória, adquirir a vitória ali, pelo o Deus de Israel, mas ele se apresentou com atitude de vencedor, de homem valente, de esperança viva. Então os irmãos dele, o primeiro que disseram, tu vai para onde, amarelo, como diz a palavra, ou seja, você vai fazer o quê? Nós que somos grandes, não fazemos nada, tu vai fazer o quê que é pequeno e novo? Por isso que homem não segura outro homem, somente Deus segura nós. E ele diz aqui,
para ele curar, tanto aquele, ele está falando na iniquidade, ou seja, das coisas que não agrada a ele. Para ele curar isso, nós temos que voltar para ele. E ele disse, nós tende conosco palavra de arrependimento e se converter-vos ao Senhor. Ah, mas eu tenho um Deus. Qual é o teu caminho então? Se você faz o caminho do mundo e tem Deus, não está uma coisa errada não? Não tem uma coisa diferente? Tem sim. Nós temos que saber quem é o nosso Deus. E se não ser o Deus de Israel, o único verdadeiro que levanta, que purifica, que salva, que liberta, que cura. Se não ser esse, gente, pode desvaziar do outro que você tem aí, para colocar esse dentro de vocês. Nós temos que fazer isso. Não há outro Deus que sustenta você, para que quando as tempestades virem, você resistir. Tem uma palavra na Bíblia diz que o Senhor Jesus estava dormindo. Mas infelizmente, quem estava dormindo não era bem o Senhor Jesus. Ele estava acomodado ali. Mas quem estava dormindo eram os discípulos, que se separaram do Senhor Jesus, deixaram ele acomodado. E quando nós deixamos o Senhor acomodado, ele fica quieto. Por isso que Deus mesmo diz, venha a mim, ou seja, para que não é um incomodado, expressão de fazer o mal, não. É expressão de quê? De se ajuntar com ele, de não deixar ele dormir, para que ele sempre esteja conosco. Deus fala assim, os meus amados que dormem, eu ali estou trabalhando para ele, ou seja, eu estou cuidando dele. Mas para isso nós temos que estar o quê? Na presença dele. Então, quando diz lá acho que é em Mateus, isso daí tem em Mateus, acho que tem em todos ali em João, Marco também tem, Lucas. Quando ali no barco, os discípulos, não, as conversas deles não era perante, não era direto, não era ali para tocar o coração de Deus, que ali estava com eles, que era o próprio Senhor Jesus. E eles, o Senhor Jesus deixou eles fazer a vontade deles. Só que quando eles acordaram, que estava numa tempestade, que eles não venceriam. Vê como que é o homem? Se não estiver com Deus, ele não consegue vencer. Não consegue. Pode ser, entre aspas, o maior que seja, o mais poderoso que existe nessa face da terra. Que não há. Para mim não há poderoso. Porque quando vem um câncer, ele se desmancha em água. Quando vem a doença, vai lá, corre no médico. Peraí, o médico não é igual a ele, não? É claro que é. É um homem da mesma estrutura ali, da mesma face. Então, nós tem que conhecer, tem que colocar na nossa mente, nós sem Deus, nós somos caídos. Nós somos como uma árvore morta. Árvore morta. E diz aqui, curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles, que é de nós. Quando nós faz algo que agrada a Deus, a ira dele se aparta de nós. Aí vem o amor, aí vem o prazer que Deus ali enche o coração dele, a alegria. Porque na Bíblia não fala que Deus sorriu, mas ele se alegra. Quando uma pessoa está morta,
né, está longe e volta para perto dele. Em Lucas 15, né, aquela parábola dos dois, um senhor que tinha 2 filhos, quando o mais novo saiu e quando voltou, Deus não se alegrou? Ali não precisa mostrar os dentes, não. Um sorriso por dentro, né, de verdadeiro, né, que está feliz, é muito melhor do que mostrar o dente e por dentro está ali na amargura. Então Deus, ele se alegra quando uma pessoa está longe e que volta para ele. Por isso que ele diz, né, tende convosco palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Vocês voltam para o Senhor. Então, a ira se apartou deles, né? Quando nós se ajunta com Deus, quando nós volta para Ele, a ira dele se aparta de nós. E aí vem o quê? O amor, ali, a alegria que Ele coloca dentro de nós. E diz assim: serei para Israel como o orvalho. Ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Então, todo mundo sabe que a raiz mais funda de árvore é do cedro, né? Isso é... E ele tem uma beleza, né, dentro dele. E ele não precisa de chuva aqui vindo do... Não, ele alcança a raiz dele, do cedro, alcança, né, ali o nascente, né, nascente que chama, né, embaixo. Então é tão fundo a raiz dele que, né, ó, não depende de chuva. Ele não depende de chuva, porque a raiz dele é tão funda que aqui, ó, não depende de chuva, pois sua raiz profunda busca algo diretamente dos lençóis. Então, olha o que Deus coloca quando o homem está na presença dele, né? Como diz aqui, serei, então Deus será conosco. Ou seja, ele faz uma comparação. Se nós estiver com ele, então ele será desta forma. Ou seja, como figura de linguagem, a Bíblia será, sempre coloca isso. Então ele diz, vocês não vão mais cair. Enquanto você estiver comigo, vocês não caem. E o que você estiver precisando, agora vocês não vão mais precisar, porque eu estou com vocês. Se tudo é dele, então tudo também será nosso. E diz aqui no versículo 6, estender-se-ão os seus ramos, o seu resplendor será como a da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos. Ou seja, ele está falando assim, o porquê vocês estão me comparando com esses ídolos?
Porque os ídolos, infelizmente, não é nada, é carregado pelos homens. Se o homem não é nada, os ídolos, então, que é carregado pelos homens, é alguma coisa? Claro que não. Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde. De mim procede o teu fruto. Então, olha só, gente. Tem algo importante aqui que Deus coloca para nós, sempre está na nossa mente, né? O nosso fruto, ou seja, algo que nós precisa, que o homem, se não der fruto, Deus já corta. Ele diz assim, a árvore que não der fruto, eu corto e jogo no fogo para queimar. E o que dá fruto, eu limpo para dar mais fruto, né? João capítulo 15, né? Então ele diz aqui, ó, o apelo final. Quem é sábio, eu vejo muito dizendo isso. Eu já sei, eu já tenho experiência. Ou não faz um negócio desse não, que as suas próprias palavras, as nossas próprias palavras, quando nós diz isso, Deus tira a mão e deixa nós sozinhos para ver se nós vivemos mesmo, para ver se nós temos experiência, para ver se nós já sabemos mesmo. Então tem muita coisa que nós temos que frear nossa língua. E sempre dizer, nós precisamos do Senhor, Deus. Nós não devemos sentir, eu mesmo estou dizendo toda hora, porque infelizmente eu sou eu não tenho nada mesmo. Mas diz aqui, ó, quem é sábio, quem entenda estas coisas. Que coisa? Estas coisas que Deus falou aqui, né? Primeiramente, o mais agradável é voltar a Ele, ter palavra de arrependimento e se converter ao Senhor. A coisa mais agradável é isso. Se nós não fizer isso, infelizmente, nós não chegamos a Deus. E diz aqui, quem é sábio, quem entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos. E os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Então, é esta mensagem que Deus colocou ali no meu coração para mim. E aqui eu compartilhando com vocês, né? Como um bom irmão, quer dizer, bom é Deus, né? Mas como Deus coloca isso, né? No nosso coração, sempre compartilha o que é bom. Não vai compartilhar o que é ruim, não. Pelo amor de Deus. Compartilhe o que é bom, né? Para que seu irmão viva também naquilo que você está vivendo, né? Se é de ruim, não. Você tem que falar onde eu estou, não é bom. Vá para o outro lado. O rico que morreu junto na mesma época de Lázaro. O Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o inferno. Chegou lá, ele estava pedindo uma gota de água a Lázaro, né? Que colocasse, molhasse a ponta do dedo para colocar lá, que onde ele estava lá o negócio era sério. E ele pediu a Abraão para avisar, para ele sair de lá. Ele pediu a Abraão para que o rico saísse de lá do inferno, avisasse a família dele que para não ir para onde ele foi, não fazer o que ele fez, não tomar o caminho que ele tomou, porque lá o negócio era bem sério, mais do que sério, né? Era serpente mesmo comendo serpente, fogo comendo fogo. Então, e ele disse, deixa eu ir avisar. Abraão, não, o mesmo que avisaram você, estão avisando a sua família lá. Então, meus irmãos, não vá pensar que Deus vai descer do céu, mesmo ali, em espírito, vai descer e vai avisar, não faz isso não. Não, aqui está. Esse chama-se Jesus Cristo. Palavra.
E aqui avisa você, avisa nós, como aqui ele falou, né? Volta para mim. Se ele está mandando nós voltar, então nós temos aquele que está no caminho errado, que entenda que esta palavra é com você, volta. Então, porque nós estamos fazendo algo errado? E vamos se consertar enquanto é tempo, meus irmãos. Vai ter dia que não vai ter mais oportunidade. Vai ter dia que calamidade com calamidade. Então, é inferno completo. Então, é bom aproveitar a oportunidade enquanto Deus está colocando ali à disposição para nós. E o comunicado, o aviso, é esse aqui. Né? Então, Deus enviou um couve lá, Elias falou assim, ó, já tem uma viúva lá. Primeiro ele colocou uma viúva, depois, ó, vai para lugar fulano, que lá já tem quem vai cuidar de você. Aí enviou um couve lá. Falou, não, um passarinho não pode pegar para mim. Se Deus quiser, prega, sim. Prega. Então, tudo no querer de Deus será realizado. Então, por isso nós temos que estar ali na presença deles, tem que estar com ele, sempre. Tá? Eu vou pedir a Deus que nos coloque essa direção diante do nosso coração. Primeiramente, para ele limpar o nosso coração, purificar. Porque as coisas de Deus não entram sujeira. Né? Se está sujo, nem nós mesmos, às vezes nós não aceitamos as coisas sujas, por que Deus vai aceitar? Deus não aceita. E esta sujeira, como ele diz aqui, né? Curarei a sua infidelidade. É tudo que de ruim. Isso é resolvendo, se colocando tudo que não pertence a Deus. Ele tira. Mas se nós ir para o lado dele. Então, ninguém é perfeito. Eu tenho certeza disso, que a Bíblia diz, não há justo na face da terra. Mas aquele que se coloca diante dele, que tem a expressão de se converter, de se limpar, de achar o seu lugar. Quando nós achamos o nosso lugar, qual é o nosso lugar? É nós, né, dizer para Deus todo dia que nós somos pequenos e somos pecadores, para ele ter misericórdia de nós. Assim nós encontramos o nosso lugar. Então, vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na tua presença, Pai, em nome de Jesus, tu és o nosso Deus, Pai, a nossa força, e nós não ficaremos de pé a não ser na tua presença, Senhor. A tua palavra diz isso. O exemplo é que aquele que se separar do Senhor cairá na própria cova. Não se levantará. Meu Deus, eu sei, mas o Senhor sabe muito mais. Que nós somos pequenos e pecador, temos defeito, mas se carecemos ou precisamos, ou seja, nós somos dependentes totalmente do Senhor, meu Pai. Pai, olha para nós, Senhor, e tem misericórdia, Pai. Limpa os nossos corações, perdoa nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Senhor, refreia a nossa própria língua quando nós for falar aquilo que não te agrada, Senhor. Meu Deus, limpa nossas mãos, Pai. Senhor, eu coloco o teu povo em tuas mãos, Pai. Eu peço misericórdia ao Senhor. Que nos deixe, Senhor, ali perante o Senhor, como uma galinha junto aos pintinhos, Pai. Eu sei que nós tem deixado, às vezes, o Senhor muito irado, muito triste, aborrecido. Mas o Senhor conhece, Pai, o homem. O Senhor sabe, Pai. Meu Deus, tem misericórdia, Pai.
neste exato momento, tem muitos aborrecidos, tem muitos tristes, tem muitos doentes, Pai, e querendo tirar sua própria vida. Isso quer dizer que não tem o Senhor na presença dele. Eu peço misericórdia ao Senhor, Pai, que vai de encontro a esta pessoa, fazendo com que ele mude de ideia, Pai. Fazer com que ele abra o coração e ali a tua presença fará algo importante e precioso para esta pessoa, Senhor. Meu Deus, todos nós precisamos da nossa salvação, Senhor. Eu sei que uns se achegam muito mais do que o outro ao Senhor, mas todos somos iguais, Pai, perante o Senhor. Ninguém é maior do que ninguém. Oh, Pai, mas toca no teu povo, dá força, renova as forças, Senhor. Aquele que não tem mais, dá força, e aquele que tem pouco, renova, Pai, para que ele tenha ânimo. Senhor, aquele que não tem mais fé, Pai, oh, meu Deus, nós não temos outro Deus que faz essas coisas, não, somente o Senhor. Abraça o teu povo, aquele que se encontra no trabalho, aquele que se encontra em casa, viajando, Senhor. Meu Deus, envia a tua proteção, envia teus anjos, Pai, para proteger, guardar, livrar. Faz aquilo que o homem não pode fazer, Pai. Aí o pastor Ricardo, eu tenho certeza que ele está no trabalho, Pai, mas está até mesmo ali de olho vidado naquilo que o Senhor está falando conosco. A Rai também, Senhor, né? Nunes, que o Senhor venha abençoar a vida dela cada vez mais. E outros que vão assistir a tua palavra, essa pregação, para que entre no coração de cada um, Pai, e faz com que entendam que não adianta nós ouvir, ver e não praticar, Senhor. Meu Deus, dá a direção do Senhor a cada um, para que nós possamos andar no caminho que agrada ao Senhor. Aquele caminho que leva à salvação, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia de cada um de nós. Abraça o teu povo. Faça o teu povo como a menina dos teus olhos, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Senhor, visita os hospitais agora. Tem muita gente gritando, clamando ao teu santo nome, Pai. Ainda que estão distantes do Senhor, Pai. Mas eu peço misericórdia, Pai. Faça que este grito seja como aquele grito de Jonas, que alcança ao Senhor, que toca o seu coração, Pai, para que ele receba a vitória dele, a cura, a libertação. Oh, meu Pai, tem misericórdia, abraça o teu povo, dá ouvido a esta oração, escuta-se, ouça, Senhor, faça com que seja tocado o seu coração estas palavras, para que teu povo receba os benefícios do Senhor, as bênçãos, as vitórias, que os projetos dele sejam realizados, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, e abençoa cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, abençoa a minha família, o meu filho que se encontra no colégio, nesse exato momento, dá direção a ele, coloca o teu Espírito diante dele, Pai, para que ele faça a tua vontade. Abraça todos os alunos de todos os colégios, os professores, os diretores, as pessoas que trabalham ali, as pessoas da limpeza, em nome de Jesus. Senhor, abraça os juízes, abraça todos os presidentes, ministros, governadores, abençoa de forma extraordinária, dando ali, meu Deus, o teu discernimento, a tua direção. Dá aos governadores,
aos deputados federais, deputados estaduais, Pai, prefeitos, vereadores e todos aqueles que trabalham, Pai, que seja numa só direção, Pai, que se una, Pai, ali no capítulo de Atos, no livro de Atos, o Senhor fala que quando as igrejas se reúnem, Senhor, ali a alegria é uma só, Pai. Aleluia, aleluia. Meu Deus, faz com que essa terra seja uma alegria só, Pai. Que não tenha divisão, Pai. Não há presidente A, nem B, nem C. E a lei seja uma só perante o Senhor, Pai. Bendito seja o teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Até a próxima oportunidade. Assim, se Deus permitir. Fica na paz. Um abraço a todos, né? Em nome de Jesus.